Olá, primatas cenozoicos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo vamos finalmente terminar de analisar todos os monstrengos tortos e escamosos do último filme da franquia Jurassic Park até agora, Jurassic World Dominion. Primeiro chifrudo pré-histórico, Nasutoceratops titusi. O Nasutoceratops foi um dinossauro ornitístico da família Ceratopsidae, que é uma família de dinossauros que possuíam um enorme folho ósseo atrás da cabeça, que provavelmente servia para display sexual. E eles também possuíam chifres proeminentes usados para defesa contra predadores e combate entre membros da mesma espécie. Essa família inclui, além do Nasutoceratops, inclui também o Triceratops, Casmosaurus, Styracosaurus e vários outros dinossauros herbívoros. O Nasutoceratops viveu na formação Kaiparowitz, em Utah, nos Estados Unidos, há mais ou menos 75 milhões de anos atrás. Ele era um dinossauro herbívoro que podia atingir em torno de 4,5 metros de comprimento e pesando 1,6 toneladas de peso. O nome Nasutoceratops significa cabeça com chifres e nariz grande. Já o nome Titusi faz homenagem ao paleontólogo Alan Titus. O Nasutoceratops recebeu esse nome pois ele possui uma cavidade nasal extremamente grande comparado a outros ceratopsídeos. Ele faz parte de uma subfamília dentro de Ceratopsidae chamada de Centrosaurine, que é uma subfamília que inclui bichos que possuíam um chifre nasal enorme e grandes espinhos no seu folho ósseo. Porém, o Nasutoceratops era uma exceção. Ele possuía o chifre nasal e os espinhos no folho bem reduzidos. Em contrapartida, ele possuía dois grandes chifres supraorbitais apontados para frente e levemente curvados para cima. No filme, o Nasutoceratops é mais um daqueles dinossauros que só aparecem 2 minutos para encher linguiça e nunca mais dão as caras no resto do filme inteiro. Ele aparece em uma cena de perseguição de carros que estavam perseguindo os protagonistas do filme. E sem querer, os carros acabam assustando uma manada de ceratopsídeos que coincidentemente acabam atacando somente os veículos dos vilões do filme. E na maior facilidade do mundo, um Nasutoceratops capota o Corsa que estava perseguindo a van dos protagonistas e acidentalmente salva os protagonistas de serem pegos. Foi culpa desse desgraçado que o filme não acabou ali mesmo. Em relação à aparência do Nasutoceratops do filme, ele não tá tão errado quanto a maioria dos outros dinossauros. Porém, ele é muito maior do que o Nasutoceratops verdadeiro. Pra você ter noção, o Nasutoceratops é da altura de uma pessoa adulta. Já o bicho do filme é maior do que um carro. Além de que no filme ele tem patas muito parecidas com cascos de grandes mamíferos. E obviamente o Nasutoceratops não é um mamífero. Na vida real, ele tinha as mãos com 5 dedos cada, porém só 3 dedos tinham garras. Já os pés tinham 4 dedos e todos com garras. Já virou regra em Jurassic World a galera colocar pata de elefante em qualquer herbívoro quadrúpede. Daqui a pouco os caras vão colocar tromba e orelha. Enfim, dou nota 7 para o Nasutoceratops de Jurassic World Dominion. Próximo periquito mesozoico, Oviraptor Philoceratops. O Oviraptor é um dinossauro terópode do grupo dos Oviraptorosauria. Os Oviraptorosauria são um grupo de dinossauros onívoros que, assim como as aves atuais, eles tinham um bico de queratina na ponta do focinho chamado de ranfoteca. Esse bico era levemente curvado para baixo, lembrando um bico de papagaio. Alguns Oviraptorosauria tinham cristas na cabeça parecidas com a crista do casuar. Essas cristas provavelmente serviam para exibição e reconhecimento intraespecífico. Esse grupo inclui bichos como o Sitipati, Anzu, Gigantoraptor, o próprio Oviraptor e muitos outros bichos. O Oviraptor viveu na formação Jakota, no deserto de Gobi, na Mongólia, há mais ou menos 75 milhões de anos atrás. Ele era um dinossauro onívoro que se alimentava de sementes, nozes, lagartos e possivelmente de invertebrados. Ele podia atingir em torno de 1,60 m de comprimento, 70 centímetros de altura e pesar em torno de 35 kg de peso. O Oviraptor é de longe o dinossauro mais injustiçado de todos os tempos, pois o nome Oviraptor significa ladrão de ovos e o nome Philoceratops significa preferência por ovos de ceratopsianos. Esse nome faz referência a uma ideia errada de que o Oviraptor se alimentava de ovos de outros dinossauros, pois o Oviraptor foi encontrado do lado de um ninho repleto de ovos. Então, quando ele foi descrito, foi interpretado que ele estava roubando ovos de Protoceratops. Porém, novos achados de outros Oviraptorosauria mostram que, na verdade, os ovos não eram de Protoceratops, eram ovos do próprio Oviraptor. Então, ele não estava comendo ovos, ele estava chocando os próprios ovos. Oh my God! O bicho foi caluniado como ladrão, sendo que ele era só uma mãe ou um pai cuidadoso que morreu protegendo seus filhos. Bem, não conseguiu porque morreram todos, mas pelo menos ele tentou. E adivinha, no filme os caras colocaram o Oviraptor comendo ovo. Calúnia e difamação, é isso que resume o Oviraptor de Jurassic World Dominion. Na verdade, o Oviraptor nem apareceu na versão original do filme. Ele só apareceu em algumas cenas extras na versão estendida de Jurassic World. O bicho nem era pra estar no filme. Falando agora da aparência do Oviraptor do filme, de longe o ponto mais positivo dele é que ele foi feito completamente emplumado, já que existe sim evidência de penas em Oviraptorosauria. O Caudipteryx zoe, por exemplo,
exemplo, tem penas tão bem preservadas que dá até pra saber a cor que o bicho tinha quando ele era vivo. Porém, um ponto negativo do Oviraptor do filme é que ele não possui asas de penas. Os Oviraptorosauria fazem parte de um grupo chamado de Penaraptora, que é um grupo de dinossauros que já possuíam penas complexas nas asas. Inclusive, as aves modernas também fazem parte desse grupo. O próprio Caudipteryx tem as asas preservadas, então não fez sentido nenhum eles não terem colocado asas no Oviraptor. Outra coisa que também não fez nenhum sentido foi a posição das mãos do Oviraptor. Como eu já falei mais de 300 mil vezes nesse canal, os dinossauros não tinham as mãos apontando para baixo, já que eles não conseguiam fazer o movimento de pronação. Eles simplesmente não conseguiam virar a mão para baixo. As mãos dos dinossauros eram apontadas para dentro do corpo, viradas uma para outra. Isso é muito bizarro, porque outros bichos do filme têm as mãos na posição correta, tipo o Allosaurus, o Tyrannosaurus e até o treco feio do Giganotosaurus tem as mãos na posição certa. Eu acho que a produção do filme viu que tava fazendo o Oviraptor correto demais e pensou: eita, tá ficando certinho demais, deixa eu quebrar a mão dele aqui rapidão. Apesar do crânio do Oviraptor ser bem fragmentado e a gente não saber perfeitamente como era sua crista, com base em outros Oviraptorosauria, provavelmente o Oviraptor não tinha uma crista tão grande quanto o bicho do filme. Além de que as patas dele são extremamente magricelas e os pés não têm aquelas almofadinhas que tem na sola dos pés dos dinossauros. E o primeiro dedo do pé tá em uma posição muito mais acima do que o Oviraptor real provavelmente tinha. Apesar de tudo, o Oviraptor juntamente com o Lystrosaurus protagonizam uma das melhores cenas do filme. Simplesmente os caras fizeram uma rinha e colocaram um Oviraptor pra lutar com o Lystrosaurus. E simplesmente... Mano, quando eu vi essa cena eu fiquei rindo igual um idiota. E por incrível que pareça, essa cena faz sentido, já que ao contrário de nós mamíferos, que dependemos quase 100% do sistema nervoso central, os répteis possuem muito mais gânglios nervosos espalhados pelo corpo. Os gânglios nervosos são aglomerados de neurônios que ficam fora do sistema nervoso central. Eles servem principalmente para conectar os nervos à medula espinhal, mas eles também conseguem controlar os músculos remotamente, entre aspas. Por isso que quando lagartixas desprendem a cauda fazendo autotomia, a cauda ainda continua se mexendo. E também é por isso que quando a sua avó matou uma galinha, muitas vezes a galinha continua se mexendo mesmo depois de morta. Tirando esses braços horríveis, a crista e as pernas, o Oviraptor é um dos bichos mais cientificamente corretos de toda a franquia Jurassic Park. É muito importante a gente ter um bicho totalmente emplumado em um filme com esse porte todo. Nota 9 para o Oviraptor de Jurassic World Domínio. Próximo frango reptiliano, Pyroraptor olympius. Ai, eu tenho muita coisa pra falar desse bicho. O Pyroraptor é um dinossauro terópode da família Dromaeosauridae, que é uma família de dinossauros carnívoros que possuem um mangar enorme no segundo dedo do pé, e são popularmente chamados de raptores. Essa família inclui o famoso Velociraptor, Utahraptor, Deinonychus e muitos outros dinossauros predadores. Porém, o Pyroraptor provavelmente faz parte de uma subfamília dentro de Dromaeosauridae chamada de Unenlagini. Essa subfamília, ao contrário da maioria dos Dromaeosaurídeos que tinha hábitos terrestres, o grupo dos Unenlaginius é composto por bichos com hábitos semiaquáticos e pescadores. Eles tinham focinhos compridos e dentes cônicos para facilitar na caça de peixes. Porém, eles não eram animais nadadores, já que eles tinham pernas longas e finas que não eram adaptadas para nadar. E sim, elas eram adaptadas para andar nas margens de rios e lagos para capturar animais aquáticos, muito parecido como as garças fazem hoje em dia. Entretanto, a subfamília Unenlagini pode na verdade ser uma família separada de Dromaeosauridae. Então, se isso for verdade, os Unenlaginius não seriam Dromaeosaurídeos e formariam uma família chamada Unenlagidae. Então o Pyroraptor pode não ser um dromaeosaurídeo e na verdade ser um unenlagídeo. O Pyroraptor viveu na Provença, no sul da França, há mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Ele podia atingir 1,5 metro de comprimento e pesar em torno de 15 quilos. O nome Pyroraptor significa ladrão de fogo e o nome Olympius significa olímpico. Ele recebeu esse nome pelo fato de que ele foi encontrado em uma região que tinha acabado de sofrer um incêndio florestal que devastou uma grande área e expôs os fósseis do Pyroraptor. Porém, o gênero Pyroraptor pode não ser válido, já que na mesma época e na mesma região que o Pyroraptor viveu, outro dromaeosaurídeo bem parecido com ele foi encontrado, o Varyraptor mecnorum. O Varyraptor é um dromaeosaurídeo tão parecido com o Pyroraptor que levantou-se a hipótese de que os dois poderiam ser a mesma espécie. Porém, os dois, como têm fósseis muito fragmentários, só com mais pesquisas a gente pode saber se eles eram a mesma espécie ou não. No filme, ele literalmente só aparece em uma cena e depois nunca mais aparece. Essa cena dele foi tão desnecessária pro filme que eu vou resumir em 12 segundos pra vocês. O Pyroraptor simplesmente nadou igual um míssel. Mano, os Unenlaginius não eram animais nadadores. E os caras simplesmente colocam um Pyroraptor nadando em um lago congelado, que tem temperaturas abaixo de 0. Só tendo DNA de pinguim pra esse bicho não ter morrido congelado. Se bem que o Owen também caiu no lago e ficou de boa, ficou até sequinho depois de 5 segundos. Cara, essa cena é tão inacreditável que parece zoeira. Eu não acredito até hoje que os caras fizeram isso. Daqui a pouco os caras fazem o bicho voando, cuspindo veneno e soltando raio laser. Bem, fingindo que essa cena não aconteceu, falando agora da aparência do Pyroraptor, assim como todos os outros
dromeossaurídeos de Jurassic Park, o Piroraptor de Jurassic World Domínio sofre de gigantismo. Enquanto o bicho da vida real tinha 1,5 m de comprimento, o bicho do filme deve ter no mínimo 4 metros de comprimento. E de longe, o erro mais ridículo desse bicho é a posição do olho. O crânio dos dinossauros geralmente tem 6 aberturas cranianas: a abertura nasal, a fenestra anteorbital, a fenestra mandibular, a órbita e as 2 fenestras diápsidas. O olho dos dinossauros ficava na órbita, obviamente. Mas os caras simplesmente colocaram o olho na fenestra anteorbital. Cara, isso é um erro ridículo até pros padrões de Jurassic World. Bem, outro ponto negativo desse Piroraptor é o formato do crânio. Os unilaguíneos têm um crânio comprido e fino justamente para capturar peixes, enquanto o Piroraptor de Jurassic World Domínio tem essa cara triangular e estranha. O Piroraptor real também era um animal muito mais esguio e esbelto do que o bicho do filme. E outra coisa que na verdade é um erro de todos os dromeossaurídeos de Jurassic Park é que a base do segundo dedo do pé não encosta no chão. Nos dromeossaurídeos verdadeiros, a base do dedo encostava no chão, enquanto a ponta ficava levantada. Mas no bicho do filme, o segundo dedo tá quase no meio do pé. O único ponto positivo desse Piroraptor é que ele é totalmente emplumado, já que todos os dromeossaurídeos provavelmente tinham penas. Apesar de que as penas do Piroraptor desse filme são muito assanhadas e não são tão juntas ao corpo, pelo menos o bicho tem pena, né? E ao contrário do Oviraptor do filme, o Piroraptor de Jurassic World Domínio tem asas, já que existem asas de dromeossaurídeos preservadas. Porém, esse Piroraptor tem asas com penas muito aleatórias e sem organização. As penas das asas dos dinossauros possuem um padrão de distribuição, assim como nas aves atuais. Além de que os dromeossaurídeos tinham penas que se fixavam até a ponta dos dedos. Então, provavelmente as mãos do Piroraptor não seriam peladas e sem penas desse jeito. As asas dos dinossauros seriam como tá nesse diagrama que eu fiz aí na tela. E além de tudo, esse Piroraptor tem penas assimétricas. Penas assimétricas são aquelas penas que são estreitas de um lado e largas do outro. Isso é uma característica de dinossauros que voam, como as aves e os microraptoríneos. E obviamente o Piroraptor não voava. Outro problema bem estranho desse bicho é que apesar das mãos estarem na posição correta, ele tem dedos tão tortos que o primeiro dedo da mão parece até um polegar opositor de primata. Ah, esqueci de falar que esse bicho não tem cloaca. Por onde é que esse bicho caga? Pela boca? Nota 5 para o Piroraptor de Jurassic World Domínio. Próximo réptil bombado, Quetzalcoatlus northrop. O Quetzalcoatlus foi um pterossauro da família Asdarchidae, que é uma família que inclui os maiores pterossauros de todos os tempos, sendo também os maiores animais voadores que já existiram. Os Asdarchideios eram pterossauros predadores com hábitos terrestres que se alimentavam de pequenos animais e até de filhotes de dinossauros. Ao contrário da maioria dos outros pterossauros, os Asdarchideios viviam mais em regiões continentais do que em regiões costeiras ou regiões de água doce. E é importante lembrar que os pterossauros não eram dinossauros. A família Asdarchidae inclui bichos como Quetzalcoatlus, Hatzegopteryx, Arabongiania e muitos outros pterossauros gigantes. Muito se discute se o Quetzalcoatlus e outros grandes pterossauros conseguiam de fato voar. Existem paleontólogos que afirmam que eles eram incapazes de voar, porém pesquisas mais recentes mostram que o Quetzalcoatlus era sim capaz de voar. E não só isso, ele conseguia se lançar ao voo diretamente do chão, usando seus fortes músculos das asas e percorrer distâncias enormes voando a quase 100 km por hora. O Quetzalcoatlus viveu na formação Javelina, no estado do Texas, nos Estados Unidos, há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. O Quetzalcoatlus era um grande pterossauro carnívoro que podia atingir 5 metros de altura, pesar em torno de 250 quilos e podendo chegar de 10 a 11 metros de envergadura de asa, que é o comprimento da ponta de uma asa até a ponta da outra. Ele possuía uma crista na cabeça que provavelmente era usada para exibição e reconhecimento intraespecífico. O nome Quetzalcoatlus faz referência a uma divindade asteca chamada de Quetzalcoatl. Já o nome Northrop faz homenagem ao projetista aeronáutico John Knudsen Northrop. Duas espécies do gênero Quetzalcoatlus são consideradas válidas atualmente. O próprio Quetzalcoatlus northrop, que era a maior espécie, e o Quetzalcoatlus lawson, que é uma espécie menor. No filme, provavelmente a espécie que foi retratada foi o Quetzalcoatlus northrop, pois é a espécie mais famosa e é a maior entre as duas. Porém, o Quetzalcoatlus do filme tá um pouquinho grande demais. Enquanto o bicho real tinha 10 metros de envergadura, o bicho do filme tem no mínimo 24 metros de envergadura. Como essa desgraça voa? E nem adianta chegar alguém falar nos comentários: seu burro, os bichos de Jurassic World são geneticamente modificados para serem maiores. Agora deu caralho mesmo, viu? Meu irmão, não existe edição genética que faça um bicho de 24 metros voar. Isso literalmente desrespeita as leis da física. Cabe 2 tiranossauros dentro da envergadura desse rodão da Shopee. E simplesmente na primeira cena que o Quetzalcoatlus aparece, ele literalmente derruba um avião dando bicada. O bicho tem bico de titânio. Cara, os pterossauros eram animais muito frágeis. Eles, além de serem animais muito esbeltos, eles tinham um esqueleto cheio de pneumatizações e sistemas de sacos aéreos. Ou seja, os ossos
dos pterossauros eram ocos, tanto é que eles são bichos de difícil preservação, justamente porque eles são bichos muito frágeis. Se tem um bicho que não consegue derrubar um avião, é a desgraça de um pterossauro. Se um Quetzalcoatlus resolvesse atacar um avião, ele simplesmente ia ser partido em 400 pedaços. Bem, ignorando o tamanho absurdo desse Quetzalcoatlus, ele até que foi bem representado. No modelo do filme, ele possui filamentos na pele que parecem pelos. Esses filamentos são chamados de picnofibras. Existem vários fósseis de vários pterossauros diferentes que mostram que provavelmente todos os pterossauros tinham esses filamentos no corpo, inclusive fósseis de pterossauros brasileiros, como é o caso do Tupandactylus imperator, que tem picnofibras tão bem preservadas que dá até pra saber um pouco como era a cor do bicho. Existem até teorias de que essas picnofibras poderiam ser penas primitivas, já que essas fibras são muito semelhantes a penas. Então isso é um ponto positivo para o Quetzalcoatlus do filme. Mas como nem tudo são rosas, ele tem alguns errinhos. Por exemplo, os pterossauros tinham a ponta das asas arredondadas, enquanto o bicho do filme tem as asas pontudas, além de que ele tem asas muito mais compridas do que o animal real, que tinha asas mais curtas e mais largas. As asas dos pterossauros, além da membrana de pele, elas possuíam fibras feitas de queratina chamadas de actinofibrilas. Essas fibras, além de deixarem as asas dos pterossauros mais rígidas, elas ajudavam a retrair a membrana de pele quando a asa estava fechada. Tanto é que provavelmente quando os pterossauros fechavam as asas, a membrana ficava tão retraída que não daria nem pra ver direito. Porém, o Quetzalcoatlus do filme tem membranas expandidas mesmo com as asas fechadas. Apesar de a gente não saber o formato exato da crista do Quetzalcoatlus, muito provavelmente ele não tinha uma crista tão pontuda igual o bicho do filme, e ela seria menor e mais quadrada. Eu vou dar até uma nota alta para esse Quetzalcoatlus só porque ele tem picnofibras. Nota 6 para o Quetzalcoatlus de Jurassic World Domínio. A carinha dele. Próximo calango emplumado, Therizinosaurus queloniformes. O Therizinosaurus é um dinossauro terópode da família Therizinosauridae. Os Therizinosauridae eram em sua maioria dinossauros herbívoros que tinham braços e garras gigantescos que provavelmente eram usados para manipular plantas na hora da alimentação e também eram usados para defesa contra predadores. Os Therizinosauridae tinham um pescoço comprido, uma cabeça pequena e um bico feito de queratina na ponta do focinho adaptado para cortar plantas. Eles tinham um barrigão justamente para comportar vísceras especializadas em digerir plantas, pois as plantas são muito difíceis de digerir. Os animais herbívoros geralmente precisam ter um sistema digestivo muito alongado e fazer fermentação microbiana para conseguir digerir a lignina, celulose e outros componentes das folhas. Essa família inclui bichos como notrônicos, erlicossauros, segnossauros, o próprio Therizinosaurus e outros dinossauros majoritariamente herbívoros. O Therizinosaurus foi um terópode herbívoro que viveu na formação Nemétio no deserto de Gobi, na Mongólia, há mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Ele podia atingir em torno de 9 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesar 5 toneladas de peso. Tanto os Therizinosaurus como as aves modernas fazem parte de um grupo chamado de Maniraptora. Esse grupo inclui animais que são geralmente pequenos. Porém, o Therizinosaurus não só era um Maniraptora gigante, mas também foi o maior Maniraptora que já existiu. Ele tinha garras nas mãos que podiam passar de 1 metro de comprimento. Isso faz dele o bicho com as maiores garras no reino animal. O nome Therizinosaurus significa lagarto foice, já o nome queloniforme significa forma de tartaruga. Ele recebeu esse nome pelo fato de que quando ele foi descoberto, os paleontólogos confundiram ele como sendo uma tartaruga gigante, só que posteriormente viram que era impossível ele ser uma tartaruga, então ele foi reclassificado como um dinossauro terópode. Porém, a galera de Jurassic World esqueceu disso na hora de fazer a cabeça do bicho do filme. Eu não sei vocês, mas pra mim essa cabeça é muito parecida com a cabeça de uma tartaruga marinha ou uma cabeça de tartaruga mordedora. Apesar de não ter sido encontrado o crânio do Therizinosaurus, com base em crânios de outros Therizinosaurideus, dá pra saber que a cabeça dele com certeza não era do jeito que tá no filme. Os Therizinosaurus tinham uma cabeça mais comprida e fina, e seus bicos eram mais arredondados e não eram pontudos como o Therizinosaurus do filme. Além de que esse Therizinosaurus deveria ter uma cabeça menor e um pescoço mais comprido. Os braços e garras desse Therizinosaurus parecem estar no tamanho correto, porém as garras deveriam ser mais curvas e o primeiro dedo da mão deveria ser mais curto, mais robusto e com uma garra maior do que a dos outros dois dedos. Em relação à locomoção desse Therizinosaurus, ele tem dois grandes erros. O primeiro erro é que, como os Therizinosaurus tinham uma cauda relativamente curta, ela não fazia um contrapeso eficiente se eles andassem na horizontal como a maioria dos outros dinossauros. Então, se eles andassem na horizontal como o Therizinosaurus do filme, eles simplesmente tombariam no chão. Os Therizinosaurideus andavam em uma posição mais direta para ajustar o centro de gravidade deles e eles conseguirem se locomover. As aves atuais, como elas têm uma cauda bem curtinha, elas também se movem mais eretas assim. O segundo erro relacionado à locomoção desse bicho são seus pés. A maioria dos dinossauros terópodes se moviam de uma forma chamada de digirtígrada. Os animais digirtígrados são aqueles animais que andam apoiados somente nos dedos, ou seja, eles andam na ponta dos pés. Vários grupos de animais se movem desse jeito, inclusive as aves. Muita gente acha que as aves têm o joelho virado para trás, porém aquilo que as pessoas acham que é o
joelho, na verdade é o calcanhar delas, já que as aves se movem de forma digistígrada, se apoiando somente nos dígitos, e o joelho delas é virado para frente e fica escondido entre as penas. Mas por incrível que pareça, os pterosaurídeos provavelmente não andavam na ponta dos pés. Algumas pegadas preservadas de pterosaurídeos mostram que eles se moviam de uma forma chamada de plantígrada. Os animais plantígrados são aqueles animais que se movem com o pé inteiro apoiado no chão. Por exemplo, ursos, crocodilos, tartarugas e nós seres humanos nos movemos com a planta do pé inteira apoiada no chão e não andamos na ponta dos pés como os animais digistígrados. Então esse pterosauros deveria estar andando com o pé inteiro apoiado no chão e não na ponta dos pés. No modelo do filme ele foi feito com algumas penas pelo corpo. Isso é totalmente plausível, já que existem penas preservadas em outros dinossauros do grupo dos Pterosauridae, como o Beipialsaurus inespectus, por exemplo. Inclusive o Beipialsaurus tem penas tão bem preservadas que preservou a caspa do bicho. Eu não tô zoando, o bicho literalmente tinha caspa. Uma coisa interessante é que o Pterosaurus do filme não tem o corpo 100% coberto por penas, já que animais muito grandes sofrem com um problema chamado hiperaquecimento. Animais muito grandes têm muita dificuldade de perder calor do corpo. Só pelo fato desses animais existirem, eles produzem muito calor corpóreo. E como os dinossauros eram endotérmicos, ou seja, tinham sangue quente, isso piora mais ainda a situação. Tanto é que boa parte dos dinossauros tinha um sistema de sacos aéreos para resfriar o corpo. E penas ajudam o animal a guardar calor no corpo. As penas aquecem o animal, entre aspas. E o Pterosaurus vivia em regiões de oásis no meio de um deserto árido gigantesco. Então muito provavelmente ele não tinha o corpo 100% coberto por penas. Então o Pterosaurus de Jurassic World Domínio ter penas só em alguma parte do corpo é na verdade um ponto positivo. Apesar do Pterosaurus ser um animal herbívoro, no filme ele é representado como sendo um animal bastante agressivo. Isso é uma coisa até que boa, pois muitas pessoas acham que animais herbívoros são bonzinhos e não representam perigo nenhum pra nós, enquanto animais carnívoros são bestas assassinas com sede de sangue. Mas não é assim que a banda toca. Grandes animais herbívoros costumam ser muito mais agressivos do que animais carnívoros. Tanto é que o maior número de ataques a seres humanos na África são feitos por animais herbívoros. Representar o Pterosaurus como sendo um animal agressivo ajuda a quebrar esse estereótipo de que animais herbívoros são do bem. Então vou dar nota 8,9 para o Pterosaurus de Jurassic World Domínio. Próximo Lacoste deformado, Giganotosaurus caroline. O Giganotosaurus foi um dinossauro terópode da família Carcharodontosauridae. Os Carcharodontosaurideus eram grandes dinossauros carnívoros que tinham uma cabeça enorme e braços relativamente pequenos. Eles estão dentre os maiores dinossauros carnívoros de todos os tempos, rivalizando em tamanho até com os enormes tiranossauros. A família Carcharodontosauridae inclui bichos como Maplosaurus, Carcharodontosaurus, Meraxes, Tiranotitan, o Giganotosaurus e muitos outros dinossauros carnívoros. O Giganotosaurus foi um terópode carnívoro que viveu na formação Candeleiros no deserto da Patagônia Argentina durante o início do Cretáceo Superior, há mais ou menos 98 milhões de anos atrás. O Giganotosaurus foi o maior carcharodontosaurídeo que se tem notícia, e também foi o maior carnívoro terrestre que já pisou na América do Sul. Ele podia atingir 13 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesar 7 toneladas de peso. O Giganotosaurus é um dos dinossauros com a maior cabeça que a gente conhece. Meu irmão, ele tinha 1,62 m só de cabeça. O nome Giganotosaurus significa lagarto gigante do sul. Já o nome Caroline faz homenagem ao paleontólogo Ruben Caroline. Bem, já dei uma leve descrição sobre o Giganotosaurus, então agora eu vou falar sobre o Giganotosaurus que os caras fizeram pra esse filme. E já vou logo adiantando, esse Giganotosaurus, desgraça feia. Na moral, que bicho asqueroso, que bicho horrível, que bicho nojento. Eu não sei nem como é que eu começo a falar desse bicho. Esse bicho parece uma mistura de calango, jacaré, dragão, Godzilla, alienígena, leptospirose e uma pitadinha de Giganotosaurus. Só pra começar esse show de horrores, o Giganotosaurus da vida real tinha um queixo proeminente e quadrado. Esse queixo provavelmente servia para distribuir o impacto de uma mordida forte como a do Giganotosaurus. Mas o Giganotosaurus do filme tem um queixo fino, triangular e pontudo. Isso é literalmente o contrário do que o Giganotosaurus real tinha. E também o Giganotosaurus tinha um par de cristas à frente dos olhos feitas principalmente pelo osso lacrimal, que tinha uma cobertura de queratina sobre elas. Mas o bicho do filme simplesmente não tem essas cristas. Uma coisa que deixaria o bicho mais interessante, a produção do filme simplesmente deixou pra lá. Com relação ao olho desse bicho, provavelmente os dinossauros não tinham a pupila fendida na vertical como esse Giganotosaurus. A pupila fendida é uma característica de bichos geralmente noturnos e que precisam ter uma visão mais verticalizada, como crocodilianos, gatos e etc. Porém, assim como nas aves atuais, é muito mais provável que os dinossauros não avianos tivessem as pupilas redondas. Na verdade, a maioria dos dinossauros de Jurassic World tem as pupilas fendidas na vertical. Até o Atrociraptor e o Pyroraptor tem isso. Então isso é um erro compartilhado com o resto desses monstros aí. Agora, a boca desse Giganotosaurus é um troço criminoso. A produção do filme literalmente colocou dentes de crocodilo extremamente tortos em um Giganotosaurus. Esses dentes cônicos e arredondados desses Giganotosaurus do filme são características de animais que comem peixes e bichos aquáticos. Mas o Giganotosaurus real tinha
tinha dentes achatados lateralmente e repletos de serrilhas. Ele tinha dentes adaptados para cortar carne de presas terrestres, e não para capturar peixes. Além de que os dinossauros não tinham os dentes expostos para fora da boca, pois animais terrestres precisam ter lábios para segurar a umidade da boca e impedir que os dentes e a boca ressequem. A maioria dos outros répteis, na verdade, tem lábios. Então, com quase 100% de certeza, os dinossauros tinham lábios cobrindo os dentes. Além de que esses giganotossauros deveriam ter braços um pouco menores, e o seu primeiro dedo da mão deveria ser mais curto e ter uma garra mais robusta em comparação aos outros dedos. Mas, de longe, o erro mais grotesco e sem noção desse giganotossauros mutante é que ele tem uma armadura de osteodermas. As osteodermas são estruturas ossificadas que ficam anexas à pele de vários tipos de animais, como crocodilos, tatus, anquilossauros e até alguns saurópodes tinham osteodermas. Porém, literalmente não existe evidência nenhuma de osteodermas em Carcharodontossaurídeos. Literalmente, os caras do filme inventaram isso. Na verdade, quase nenhum terópode tinha osteodermas. O único grupo de terópodes que tem evidência de osteodermas são os Ceratosauria, e os Carcharodontossaurídeos não tem nada a ver com os ceratossauros. Então, o Giganotossauros real não tinha osteodermas. E pra piorar a situação, a produção do filme fizeram uma espécie de vela nas costas dele feita de osteodermas. Cara, alguns Carcharodontossaurídeos realmente tinham velas nas costas, como o Concavenator e o Acrocanthosaurus, por exemplo. Mas essas velas eram feitas de prolongamentos das espinhas neurais das vértebras. Porém, os Giganotossauros não tinham nenhum tipo de vela nas costas, nem vela de espinhas neurais e muito menos velas de fucking osteodermas. Esse Giganotossauros é uma ofensa para o próprio Giganotossauros da vida real. Na primeira cena que o Giganotossauros aparece é lá no prólogo de Jurassic World Domínio, que mostra um Giganotossauros lutando com um Tiranossauro Rex na América do Norte no final do período Cretáceo há 66 milhões de anos atrás, sendo que o Giganotossauros é da América do Sul do início do Cretáceo Superior há mais ou menos 98 milhões de anos atrás. Além desses dois bichos terem vivido em lugares totalmente diferentes, existem literalmente 32 milhões de anos de diferença entre um Giganotossauros e um Tyrannosaurus Rex. Se tem dois bichos que nunca se viram na vida real, são o Giganotossauros e o Tyrannosaurus Rex. Mas bem, esquecendo isso, acontece uma luta entre o Giganotossauros e o Tyrannosaurus e simplesmente o Giganotossauros quebra o pescoço de um dos maiores, se não o maior carnívoro terrestre que já existiu, em menos de 1 minuto. Eu não vou entrar na discussão de quem ganharia nessa briga na vida real, mas eu apostava no Tyrannosaurus Rex. E muito perto do final do filme foi onde o Giganotossauros fez alguma coisa que realmente importa. Ele aparece em uma cena atacando os protagonistas do filme. E logo quando ele aparece, o Dr. Alan Grant, o único paleontólogo de dinossauros que tem no filme, olha e fala: Giganotosaurus, biggest carnivore the world has ever seen. Não! O Giganotossauros não é o maior carnívoro que esse mundo já viu. Se a gente pegar só os animais terrestres, apesar do Giganotossauros realmente ser um dos maiores carnívoros terrestres, ele ainda assim perde em questão de massa para o Tyrannosaurus Rex e perde em questão de comprimento para o Spinosaurus. E se a gente pegar os carnívoros marinhos, aí sim que o Giganotossauros perde. A baleia azul atual, que é um animal filtrador carnívoro, ela pode chegar a 29 metros de comprimento e pesar só 180 toneladas, enquanto o Giganotossauros mede singelos 13 metros e pesa 7 míseras toneladas. Então não, o Giganotossauros não é o maior carnívoro que esse mundo já viu. Agora, sinceramente, meus caros inscritos, eu tenho que contar uma experiência pessoal que eu passei vendo esse filme. Eu cheguei no meu primo e falei: ei, primo, eu vi o trailer de Jurassic World Dominion e o Giganotossauros parece muito um dragão, né? Imagina os caras fazem o bicho cuspindo fogo. Nossa, primo, você é muito engraçado. Eles com certeza não fariam uma loucura dessa. Meu irmão, eu e o meu primo ficamos rindo igual dois retardados na sala de cinema. Como os caras fazem uma atrocidade dessas? Não existe nenhum fenômeno químico, físico e muito menos biológico que explique um cara tacar um gafanhoto flamejante na boca do bicho e ele cuspir fogo. Esse filme perdeu totalmente a noção da realidade. Ok, vamos fingir que essa desgraça não aconteceu. E já no finalzinho do filme acontece uma luta muito broxante entre um Giganotossauros, um Tyrannosaurus e um Therizinosaurus. Isso já tá ficando repetitivo. Todo filme agora tem que ter uma luta entre megaterópodes no final. E a conclusão dessa luta foi a pior parte dela. Simplesmente acontece isso aqui. Meu irmão, o bicho morreu empalado. Cara, tem osso, tem músculo, tem nervo, tem tudo que uma garra de Therizinosaurus não consegue atravessar. Se isso acontecesse na vida real, simplesmente as garras do Therizinosaurus quebrariam. Bem, depois desse show de aberrações e blasfêmias contra as leis da física que eu mostrei pra vocês, eu dou nota bosta para o Giganotossauros de Jurassic World Dominion.
Enfim, eu achei esse filme sinceramente muito ruim, sem sentido e totalmente desnecessário. Se você discorda de mim, deixe nos comentários a sua opinião. E eu queria pedir uma coisinha pra vocês aí que me seguem. Eu tô pensando em fazer um vídeo respondendo perguntas. Pode ser perguntas de biologia, sobre minha vida pessoal, qualquer coisa, que eu vou responder da forma mais sincera possível. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, família, vizinhos, capivaras, tamanduá bandeira, e é isso. Até o próximo vídeo, se eu ainda estiver vivo até lá.